Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Pod Saúde Podcast. Eu, Carla Gardani, junto com Gipsy Marchioro, Gisele Suculotti, temos a honra de estar aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Patrícia Gurzello. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, meninas. A Patrícia vai falar com a gente e vai nos trazer várias informações. Primeiro, o que nós queremos? Saúde, estética e bem-estar. Nós falaremos principalmente da saúde masculina e de um assunto que está muito em voga nos últimos anos, que é a saúde capilar e o transplante capilar. Tenho certeza que vocês têm várias dúvidas sobre esse assunto, então fique conosco que a gente vai começar a falar e tirar algumas dúvidas aqui com a Patrícia, certo? Então, é um prazer, uma honra, agradeço demais o convite. Achei essa iniciativa fantástica, tá? E eu desejo muito sucesso para vocês nessa terceira temporada, que é uma maneira de levarmos conhecimento e informações de verdade com conteúdo científico, que a internet deu voz para tanta gente que às vezes fala coisas que não deveriam falar. Então, conteúdo científico entregue assim de mão beijada, vocês estão de parabéns. Essa é a nossa ideia, né? Tirar alguns mitos, que as pessoas possam receber informação de forma relevante. Então, assim, ó, Patrícia, deixa eu só abrir aspas aqui, eu quero agradecer nossos apoiadores, tá? Casa Simone Todeschini, que está aqui conosco, que arrumou nosso cenário aqui, que tá lindo. Quero agradecer a Action Day e quero agradecer também a Cicobi pela parceria. Todas nós agradecemos. E agora, Patrícia, assim, ó, eu sou oncologista, então aí cabelo, transplante, e aí eu vou começar presidindo essa mesa para falar com vocês. Eu sei o impacto que tem o cabelo e a falta dele na vida, né? Então, muitas vezes eu vejo lá no consultório que as pessoas chegam com um diagnóstico oncológico, que serão submetidas a um tratamento quimioterápico, que muitas vezes, né, terão uma alopécia universal, vão perder todo o cabelo, todos os pelos do corpo. E no meio desse turbilhão de sentimentos, elas me perguntam se vai cair meu cabelo. Porque tem um impacto, né? Vai voltar o meu cabelo? Né? Exatamente isso. Aí eu quero ver, assim, como é que tu enxerga isso, como que tá a saúde emocional de alguém que procura um transplante. Na verdade, não só daquele homem que procura o transplante, ou mesmo aquele menino que percebeu que começou a ficar com o cabelo mais fino, o cabelo mais ralo, que se olha no espelho e já não vê mais uma imagem saudável de si. Aquele paciente percebe que algo está envelhecendo ou adoecendo a imagem dele e ele precisa de ajuda. Os meninos percebem as entradas ou mesmo aquele cabelo fininho aqui em cima. A autoestima vai lá embaixo. É pasta, gel, pozinho, tudo que possa usar para disfarçar, para dar um voluminho, as pessoas usam para tentar que se note menos que está faltando cabelo. Então, o cabelo, eu digo que não é parte só da estética. Ter cabelo dá um aspecto de vitalidade, um aspecto de boa saúde na pessoa, né? Tanto que quando tu olha uma pessoa que está desnutrida, te chama atenção o cabelo. O cabelo não tá bonito. Da mesma forma, a alopecia androgenética faz isso, né? Dá uma sensação de envelhecimento e adoecimento que não precisaria. Então, no momento que a gente trata, coloca esse paciente de novo com uma visão de si, com contorno de face, meu Deus, a autoestima é incrível. Porque a gente ouve muito falar que o cabelo é a moldura, né, do rosto, assim, face. E como uma bela leonina, eu tô sempre com a minha juba, eu tô sempre preocupada com isso, e eu creio que com os homens também deva ter essa preocupação, né, do cabelo, não digo todo certinho, mas pelo menos que ele traga esse volume, traga esse contorno pro rosto. O que a gente vem percebendo, assim, tem várias coisas que a gente escuta dos homens, né? Eu não vou roubar as perguntas das colegas aqui, mas a gente escuta de finasterida, a gente escuta de espironolactona, de bastante coisa. Eu queria saber, assim, Patrícia, sobre o cetoconazol shampoo, sobre a espironolactona gel, que usam muito fora. Isso aqui usam aqui no Brasil ainda? Ainda não, usam aqui no Brasil, porque eu fui também num congresso de vascular agora há pouco, e a gente falou muito sobre medicina regenerativa. E a gente vê muito também, né, plasma fresco, a gente vê gordura, a gente vê muita coisa nova vindo por aí, mas infelizmente no Brasil ainda muito off-label, né? Muito. Eu queria saber de ti, então, o que tá vindo por aí, pra a gente deixar o transplante em si para depois. Quando a gente começa a falar de cabelo, para eu te falar de todas essas medicações que tu me perguntasse, nós temos que começar lá pela fisiopatologia.
Por isso que quando o paciente liga lá no consultório, eu quero agendar para fazer uma avaliação, não dá para fazer por foto? Não, gente, isso ainda é doença, isso ainda é relação médico-paciente. Vem cá, senta aqui, deixa eu examinar esse cabelo, vamos ver como é que tá. Tem fio, não tem fio, tem pelo velo. O que acontece exclusivamente na alopecia androgenética? Toda vez que eu falo alopecia é queda de cabelo, tá? As alopécias a gente divide elas nas cicatriciais e não cicatriciais. Todas, independente do tipo, são inflamatórias. O cabelo só vai cair se houver uma inflamação. Naquelas que são cicatriciais, são aquelas mais difíceis de tratar, digamos assim, a foliculite decalvante, doenças mais raras, graças a Deus, e graves, mais difíceis de tratar. As não cicatriciais, que a mais comum é a alopecia androgenética, hoje a gente sabe que metade dos homens aos 50 anos vai ter um grau de calvície, tá? Então, essa alopecia androgenética, ela vem, como o nome já diz, ela é de herança genética. A pessoa nasce com aquela mochilinha e vai ter a sua genética provável de desenvolver. No momento que eu sei disso, eu sei que é uma doença crônica e progressiva. Então, ela vai estar com o paciente a vida inteira, não mata o paciente, mas afeta a estética. Preciso tratar. Por onde eu vou? Se ela é andro, ela está relacionada com a testosterona. Só que isso nós achávamos antigamente. Pensávamos que era bem simples. Tá com a testosterona aumentada, vai ter calvície. E se descobriu, graças a Deus, que não é isso, né? São 360, acho que 5 genes identificados que se relacionam à herança de androgenética. Desses todos 300, tem pacientes que vão ter mais receptores de testosterona. Então, independente da época de exposição, se o paciente fizer uso ou não de medicamentos, digamos assim, bomba, né? Que o paciente gosta, vai ter o afinamento do cabelo. Existem pacientes que têm mais concentração de dihidrotestosterona. E tem outros pacientes que têm mais 5-alfa-redutase, vão formar mais a dihidrotestosterona. Sabendo disso, eu explico e eu desenho tudo isso para o meu paciente para explicar quais são as medicações, de fato, hoje comprovadas cientificamente que funcionam e quais aquelas que vão ter pouco ou nenhum resultado. Tu perguntasse da espironolactona. Para a mulher, é fantástica. Por quê? A espironolactona, para quem não sabe, ela é um remédio que nós usamos para quem tem pressão alta, para quem tem muita retenção hídrica, para fazer diurese. Só que um dos efeitos colaterais da espironolactona é se ligar aos receptores de testosterona e bloqueá-lo. Então, pensa, se um homem precisa de testo para um montão de coisa e eu vou lá e bloqueio o receptor de testo, eu vou estar dificultando a vida desse homem em um montão de coisa. Então, para homem, a espironolactona não seria a melhor opção. Na mulher, já é positivo, porque além de melhorar o cabelo, que vai ter receptor de testo lá no folículo, tem receptor de testo na derme, na glândula sebácea, eu vou reduzir o sebo da face, a face vai ficar linda, a mulher vai amar. Mas o homem vai ter efeito colateral, tá? Então, primeira medicação. A segunda medicação, que não tem como não falar, né? A tal da finasterida, que é a dúvida de todo mundo. Deixa ou não deixa sem vontade de namorar, tá? Tem paciente que chega e me diz, viu, eu virei uma moça, não quero mais saber de namorar. E era o que a gente mais ouvia, tá? Na época da fina. Porém, graças a Deus, tem gente que estuda e hoje nós sabemos, podemos informar para o paciente que finasterida, ela bloqueia exclusivamente as alfa-redutases do tipo 2, que estão presentes no cérebro, no músculo e no sistema reprodutor, próstata, testículo. Então, se eu der finasterida em dose ideal alta, vai ter efeito colateral. Tá lá na bula, é até 10%, é enorme o efeito colateral. Já a dutasterida, ela foi super estudada e a preferência dela é para bloquear os alfa-redutases do tipo 1. Os do tipo 1 estão presentes na glândula sebácea, no folículo piloso e menos, muitíssimo menos, e nada quase que nos testículos. Então, usando a duta em dose baixa, eu vou ter um bom efeito para o cabelo e nada de efeito colateral. Tá na bula 1%. Então, seria uma prima mais jovem e moderna da finasterida. Seria que veio para geração. Que veio justamente para resolver esse grande temor que o público masculino tem, né? Eu vou ter cabelo, mas eu não vou ter desejo. Vai ter que ser uma opção. Um paciente esses dias de 58 anos me disse, eu sou uma pessoa sexualmente ativa e eu prefiro ser calvo e continuar. Não precisa mais se preocupar com isso. E esse efeito colateral, por exemplo, se a pessoa diz assim, eu não vou usar,
via oral, porque eu tenho medo que tenha esse problema. O uso tópico, tu acha que ajudaria de qualquer maneira? Assim, então, seria temos farmácias de interessante? manipulação que já manipulam tanto a fina quanto a adulta em gotinhas, ou mesmo, como tu disseste, em gel. Porém, eu faço uma ressalva. Explicando tudo isso para o paciente orientado, ele acaba preferindo tomar um comprimido ao dia do que passar 25 gotinhas 2 vezes ao dia. O cabelo tem que estar seco, tem cheiro ruim, resseca. Fica um trabalho tão grande passar tópico que o paciente acaba preferindo tomar via Porque oral. já te falo, porque eu tenho um problema familiar, que uma pessoa que diz, não vou usar, e até os outros brincam por conta disso, né? Isso, daí E nós tá vamos mandar perdendo, o tá estudo da afinando o adulta pra cabelo. ele, É. que tá tudo resolvido. Hoje a gente vê na literatura assim, ó, finasterida, ela bloqueava 65% do DHT no folículo. Uma adulta usada 0,5 miligrama 3 vezes na semana bloqueia 95% do DHT. E quando eu falo em 3 vezes na semana, é porque é uma droga que tem meia-vida maior. É uma droga que, com uma dose menor, vai bloquear só o tipo 1 do receptor, não vai exceder, não vai sobrar para o tipo 2, então não vai dar o efeito colateral, vai dar tempo daquela droga ser gasta e tá tudo certo com os receptores dos testículos. E o uso dessa droga daí é contínuo, tem que usar. É uma doença crônica e progressiva. É que nem eu te dizer, tu vai ter pressão alta, mas, viu, trata se tu quer. Só que a pressão alta mata. A calvície não mata. Só causa o dano estético. Eu tô no outro lado, tá? Eu tô naquele paciente oncológico lá que muitas vezes eu quero diminuir a testosterona dele. E a gente usa justamente em algumas doenças oncológicas a finasterida. E assim, qual é o meu receio? E aí eu quero ver da tua parte, da tua especialidade. Às vezes, tu pode retardar o diagnóstico de um tumor de próstata, por exemplo, numa fase mais inicial, porque tu vai diminuir o PSA dele, tu meio que vai tapar o sol com a peneira ali. Então, esse é um receio. Como é que funciona para vocês isso? Isso, eu levo isso muito a sério, porque assim, ó, como eu digo, é uma parte estética que não ia causar um mal, mas eu não posso de jeito algum burlar ou esconder um tumor retardar um diagnóstico de tumor de próstata. Na minha clínica, o que a gente faz é iniciou o tratamento, antes de começar o primeiro comprimidinho, faça o exame de PSA, independente da idade. Ah, veio um menino de 25 anos, vai começar a tratar, PSA. 6 meses depois, 8 meses depois, conforme a minha reavaliação desse paciente, repete o PSA. Normalmente, o que a gente tem na literatura é que esse PSA vai diminuir em 50%. Então, esse novo número é o basal dele. Se ele subir desse novo número, me preocupa. E aí, sim, ele entra na evolução normal de todos os pacientes, a partir dos 35, né? O então, rastreio, esse já é 40. A partir dos 40. 40, isso. Então, esse já é um cuidado de vocês. Antes de começar, tem que ter o basal antigo. O teu basal, o teu normal é 0,6. Então, começou a tomar 6 meses depois. O teu basal é 0,3, nós nos baseamos no novo número. Para nós duas, as duas especialidades, seria bom baixar a testosterona. Tá? Mas agora a gente está vivendo, né, toda uma parte nova da medicina, é regenerativa, é integrativa, todo mundo quer hormônio, a gente quer se manter jovem e tem usado muito. E os homens têm usado testosterona a partir dos 40, 50 anos, todos querem para garantir massa muscular. Então, e como é que funciona nesse público assim? Então, a nossa segurança de bloquear só o alfa-redutase do tipo 2 me dá a segurança que aquele paciente pode fazer o uso da testo, né? Porque vai aumentar o nível de testo livre. Os receptores do corpo inteiro vão estar recebendo aquela testo livre. Então, o ganho de massa está garantido, a parte sexual está garantida e exclusivamente o folículo capilar e a glândula sebácea vão estar com menos DHT e não testo livre. Tanto que, com essa dose de 0,5, dia sim, dia não, 3 vezes na semana, se eu for dosar a testo livre, muitas vezes ela nem baixa, ela fica estacionada. Fica o basal do paciente. Só diminuição da conversão. Porque, entenda, lá na célula a gente pensa sempre que o receptor está do lado de fora esperando o hormônio, né? E o receptor da testo, ele está dentro da célula, pertinho do núcleo. Então, no momento que aquela testo entrou na célula, ela vai continuar se ligando no receptor de testo. Só que o de testo vai fazer o efeito dele que deveria. E no momento que ela vai para o segundo receptor, que é o da dihidrotestosterona, eu brinco que a alfa-redutase é como se fosse uma cola superbonder. Ela pega uma testo e outra testo e junta para virar a dihidrotesto. E essa sim é a hipertestosterona forte que faz afinar o folículo do cabelo. E outra coisa para quem está vendo, ouvindo e nunca ouviu falar dessas medicações e nem entende nada de cabelo.
que a dihidrotestosterona faz para, de fato, diminuir, afinar, matar o cabelo? Quando eu tenho essa dihidrotestosterona e um folículo sensível a ela, é como se fosse uma fábrica, a fábricazinha, o folículo do cabelo, e o DHT é um chefe novo que comprou a fábrica e não entende de nada da produção. Ele chega lá, aquela fábrica tinha de 2 a 6 anos para entregar um cabelão bonito. Ele chega lá e diz, viu, esse ano nós vamos produzir 3 vezes num ano um cabelo. E aí o folículo começa a produzir enlouquecidamente. Só que esse folículo, ele não tem energia para tudo isso. Então, por esse motivo, ele vai fazer anágena, catágena, telógena. Tudo de novo, anágena, catágena, telógena. Lá na 5ª, 6ª, na 20ª vez que ele vai produzir na fase anágena, ele não tem força de um cabelão, vem um cabelinho. E assim sucessivamente mais fino, até que chega a exaustão. Quando é a exaustão? Boto lá no microscópio e encontro uma abertura folicular vazia. Um folículo, uma aberturinha, uma bolinha que era para ter 1, 2, 3 pelos, sem nada. Só com o sebinho da glândula sebácea. Então, aí chega ao ponto de exaustão, que aí, nesse caso, entra a indicação do transplante. Quando antes diagnosticado, se eu encontrar aquele pelinho na meia-vida, tratando, eu ainda consigo dar vida para ele. Tu falou em exaustão, eu correlacionei com a Covid, né? Todo mundo ficou muito exausto psicologicamente, fisicamente, e pessoalmente eu fui uma que sofri muito com a questão da queda de cabelo. As gurias acompanharam, eu cheguei a usar Mega Hair durante um tempo, porque realmente, como a gente tava falando, o cabelo ele influencia muito na nossa autoestima, né? Muito. E foi horrível, mas foi algo que foi cerca de 3 a 6 meses depois, que eu já tinha teoricamente me recuperado. A gente já estava na fase da Covid longa, que a gente já explicou aqui as diferenças, né? E fiquei sem cabelo. E demorou cerca de 2 anos para essa fábrica aí ter um novo dono que entendesse e colocasse para funcionar. E esse entendimento que a fábrica demora para entender as novas regras é pura verdade. Então, assim, eu comecei a tomar hoje, mês que vem. Não deu resultado nenhum. Não vai dar resultado. Isso, quando eu uso um bloqueador hormonal, quando eu uso um bloqueador de receptor, nós estamos falando de 3 a 4 meses para o organismo entender que tem coisa nova acontecendo, né? No caso da Covid, o que acontece é uma alopécia não cicatricial e inflamatória, que é o eflúvio telógeno, né? Esse nome já está muito comum, todo mundo sabe que é um eflúvio telógeno. É a mesma coisa da mulher que ganha nenê e perde um montão de cabelo. Não é a coitada da anestesia, não tem nada a ver, tá? Um processo cirúrgico. O paciente estava super bem, foi fazer varize, perdeu o cabelo. Sim, e não é da anestesia. No momento que a gente coloca o paciente no estresse fisiológico, que é um estresse fisiológico? É ficar em jejum, é não comer, não pode caminhar, aquele intestino já não funcionou. Estressou a fisiologia do paciente. Vai ter um eflúvio telógeno daqui 2 ou 3 meses. Aqueles cabelinhos que estavam na fase anágena tomaram um susto, disseram para ele, viu, economiza energia que tá dando ruim lá embaixo, não vai sobrar para nós. O cabelo recolhe, para de fabricar, vem a queda sucessiva no 3º, 4º, 5º e 6º mês. Justamente isso que eu ia te perguntar, que sempre a alopécia, a calvície, era mais ligada aos homens, né? E a gente tem visto agora que as mulheres também estão sendo atingidas, e daí vem essa de ansiedade, a correria do dia a dia, às vezes estresse, problemas hormonais, a menopausa. A reposição que nós estávamos falando. A falando. reposição hormonal, às vezes quando ganha um filho. Tudo isso acaba influenciando e às vezes afina o cabelo. E a gente está tendo a impressão que parece que as mulheres estão sendo mais atingidas agora pela alopécia, estão procurando mais tratamentos, porque o cabelo está afinando muito. Muito de mulheres que nos procuram, tanto que eu fui fazer a pós-graduação de tricologia clínica, porque doía meu coração de dizer, eu só faço transplante, eu não vou poder te ajudar. E não tem quem ajude. E tu acha que isso era uma coisa que começou agora, mais nas mulheres, ou antigamente já tinha e não aparecia? As mulheres mais agora. Parece, né? Mas as calvas que nós tínhamos antigamente, elas ficavam a Deus dará. Não era, o gineco não conseguia resolver, o geriatra dizia que não. Mas era mais raro. Não. Era mais raro. Era mais raro. A impressão que a gente tem é que parece que as mulheres agora, talvez por múltiplas funções, correria, filho, estresse, traumas, trabalho, acaba sendo atingida também. Eu não vou pela comprar a briga dos agora. anticoncepcionais e a gente também foge disso, tá? A gente também foge dessa briga. Mas que eu percebo que tem muita associação, porque não é possível que o número de alopecia androgenética feminina tenha subido tanto, tá? E isso, assim, a cada 10 meninas que entram no meu consultório, 8 têm alopecia androgenética.
E aí tu coloca lá um microscópio. Não é que elas estão inventando que tá afinando e caindo o cabelo. Tá lá. Encontros, achados tricológicos são de alopecia. E aí tem que tratar. Porque senão aquela paciente vai evoluir para espaçamento entre um folículo e outro, exaustão da fábrica e a gente transplanta mulheres, evita ao máximo, né? Tenta todos os tratamentos clínicos e farmacológicos que existam para evitar. Mas tem paciente que chega ao transplante. E esses usos cosméticos das mulheres, né? Mega hair, a tintura, os penteados que puxam, isso dá uma alteração ou é mito? Vontade. Única coisa que de fato estraga é a tração. Então, aquele mega hair mal colocado ou colocado em poucos fios causa alopecia de tração. Do resto, tintura, luzes, não machuca a fábrica do cabelo. Pode estragar a fibra fica seca, ponta fina, ponta dupla, a cutícula aberta, mas não estraga a fabricação do cabelo. Lá na raiz, não. Nós estamos falando de 7, 8 milímetros abaixo do couro cabeludo. Então, e coisas assim, básicas, que às vezes a gente vê na internet, o lavar todo dia, não lavar, se deve dormir com o cabelo molhado, não se deve. Isso aí é básico que as pessoas perguntam, né? Sempre tem essa dúvida. Sabe. Tem gente que lava o cabelo assim. Tem que botar o dedo no cabelo, lavar cabelo e lavar couro cabeludo. A fibra não precisa lavar. O que sobrar de espuminha tá legal. Mas o couro cabeludo, pensa que nós nascemos com 150 mil unidades foliculares. Cada uma tem uma glândula sebácea. É a área do corpo que mais sua e cria sebo. Então, higienizar o cabelo é indispensável. Se for dia sim ou dia não, vai depender da produção de sebo da pessoa. Não é religiosamente que eu preciso todo dia no mesmo horário lavar. Mas aquela história de deixar para lavar só uma vez por semana, porque tá caindo muito, daí eu vou evitar que caia, eles vão cair todos juntos da mesma vez e ainda vai dar mau cheiro, o marido vai fugir e vai criar fungo, ácaro e começa a dar dermatite de... Então é mito. E eu vou não lavar o cabelo. Então eu vou contar para vocês uma curiosidade, assim. Pessoal? Pessoal? Não, é pessoal. Eu trabalho muito próximo ao paciente, né? E eu faço, às vezes, trabalhos em bocas que a gente... É meio dificultoso, assim, mas não tem coisa, assim, que seja mais repugnante para mim, que é o mau cheiro de um cabelo. Porque eu chego próximo da pessoa, da face... E aquele cheiro, gente, eu dei vontade de pedir para minha secretária botar uma touca, a touca que eu uso, botar no paciente, porque tu olha aquele cabelo sujo. Boa puxada pra gente falar, boné, touca, tudo isso é mito, tá? Não tem nada que se use por fora que faça cair cabelo, da alopecia androgenética. Agora, aquele paciente que tem uma dermatite seborreica, não lava o cabelo todo dia e usa um bonézão, uma touca suando e mantendo aquilo ali... Aí é falta de higiene, vai criar ácaro, vai criar fungo, vai... E as pessoas têm a impressão que parece que o cabelo não tem cheiro. O cabelo é muito mal cheiroso e é muito ruim. É muito... Às vezes se preocupam com outros cheiros do corpo, comentam, e é insuportável. Então, falando de mitos, de crendices populares, eu quero contar umas coisas que fazia assim, ó. Minha família gostava muito de fazer testes comigo quando eu era pequena, né? Então, assim, meu tio simplesmente chegou e disse que as crianças, para terem mais cabelos fortes e maravilhosos, tu tinha que raspar os cabelos. Que pecado. Gente, raspar. Na minha casa era cortar. Gente, olha, eu era um bebê tão bonito. Eu acho que eu era um bebê tão bonito, né? Mamãe dizia, né? Que eu era um bebê tão bonitinho, sem cabelo. Porque meu tio mandou raspar, porque, né? Mas que idade e o bullying tu sofreu? Tu não era bebê? Bebê, gente, bebê. Não era, então eu não tive nem aquela coisa assim, ela tinha pouco cabelo, ela tinha muito cabelo. Não, eu não tinha cabelo porque rasparam o meu cabelo e eu usava daí uma faixa pra dizer que eu era uma menina, entendeu? Aí, como se isso não bastasse, o que mais que veio? Daí veio a época do óleo de mocotó. Ai, que pecado. Né? Vamos passar óleo de mocotó. Óleo de mocotó nos cabelos, óleo de mocotó. Mas teu cabelo é bem forte hoje, hein? Foi o óleo aí, ó. Vamos fazer isso tudo, ó. A óleo de mocotó bem controlada dela não conta, né? Gente, óleo de mocotó. Vocês lembram do cheiro disso? Vocês lembram? Sim, não. Eu lembro. Não tenho contato com isso. Tá. Não dá pra botar na internet pra você sentir o cheiro, mas tu lembra, Gisele? Lembro. Era horrível. Pense no ranço, era uma coisa rançosa. Daí tu passava no cabelo, passava na sobrancelha, nos cílios, botava uma sacolinha e botava sentada no sol. Pra esquentar. Pra esquentar, pra dar uma fervidinha ali. Daí depois lavava o cabelo. Então, assim,
essa potência de cabelo. É por causa de tudo isso, entendeu? Com É por causa de tudo isso. E a lua então, cheia, não? Sempre, lua Pecado. cheia, Eu não né? critico quem acredita na lua Patrícia. cheia. Meus filhos nasceram na troca de lua, então não posso criticar. Realmente aconteceu. E o Pilomax? Que é Pilomax? Ah, não, gente. Tinha um calendário. Calendário! Que pode Eu não vou cabelo, perguntar a não tua pode idade. cabelo. Eu não vou perguntar a tua idade, mas assim, ó. Pilomax, gente, ele era verdinho, assim, ó. Ele parecia um negócio de Tem um anotar. médico na família que fez por anos o Pilomax. Aham. E ele fazia Religiosamente. mas depois ele foi fazer o transplante. Pois é. Ele acha que levou por muito tempo, mas depois ele fez. Mas o era Pilomax muito famoso. Era super famoso, assim, ó. Ele tinha um cartãozinho, ele era verdinho. E aí, eu não me lembro o que Era eles pelas levavam em fases da consideração. lua. Era As fases da lua, tu tinha e que daí tu cortar todo marcava mês. lá. Marcava, daí todo mês tu tinha que ir mais ou menos naqueles Cortar dias um pra pouquinho. cortar o cabelo e tal, não sei Então, o que. assim, o que eu tenho pra falar sobre corte de cabelo? Conforme a gente vai trocando os cabelos, os mais antigos vão crescendo um pouquinho mais e a ponta fica fina. No momento que tu corta, o volume parece melhor, porque o cabelo que ficou tá com aspecto, uma cutícula mais fechadinha, melhor. É. Mas isso não tem comprovação nenhuma, que se tu corta lá, cresce mais rápido aqui. Não, o cabelo tem um ciclo. Cada pessoa tem o seu ciclo particular. Tem pessoas que em um mês crescem 1 centímetro, tem pessoas que crescem 1,5, 2. Então, a quantidade, o comprimento de cabelo vai depender do tempo que o folículo fica estacionado na fase anágena. Por esse motivo, que depois nós vamos falar de minoxidil, que é um assunto importante, todo mundo ama o tal do minoxidil. O que ele faz? Prolonga a fase anágena. Então, ele deixa aquele folículo lá esperando mais proteína, vitamina, mineral para alongar mais. E por que no início cai? Porque ele faz um efeito chamado shedding. Ele tem até nome, porque é bem identificado. O efeito shedding do minoxidil, eu gosto de fazer o paciente entender como se fosse uma árvore de folha seca. Como o foco do minoxidil é nutrir um cabelo na fase anágena, aqueles que estão na fase catágena, telógena, o minoxidil sacode e derruba. Vamos dar licença aí que eu preciso trabalhar e fazer um cabelo novo. Então, se tá no meio do ciclo pro final, o minoxidil derruba. Eu brinco, não te assusta, tu vai passar a mão, parece que tá fazendo quimioterapia, porque cai em maços. Mulher que tem cabelo comprido cai em maços com minoxidil via oral. Cai o cabelo, depois de 30, 60 dias, que é o período que ele demora para fazer esse shedding aí, começa a nascer a fase anágena nova. E também não é rápido, né, gente? Vai dar 4, 5, acompanho os pacientes até uns 6 meses, que aí fica aquela linda peruquinha de cabelinhos novos, aí eu acabo dando alta para paciente e aquilo vai crescer 1 centímetro mês depois. E aí vem um cabelo mais forte, e melhor. cabelo mais grosso. Mais Por quê? O minoxidil, quando ele entra lá em contato com o folículo, antes nós achávamos que ele só fazia vasodilatação. Ele é só um vasodilatador, só vai levar mais nutriente. E não. A gente percebeu que, além de levar mais sangue, mais nutriente, ele permeia aquele folículo e deixa que a proteína entre mais. E o nosso cabelo é 68% proteína. Então, aquele cabelo que não estava recebendo tudo aquilo de aporte, começa a receber aporte de verdade, né? Então, nos meninos que eu vejo bastante, eu faço a tricoscopia. Tem um cabelinho meia boca. Em 6 meses, pode fazer a tricoscopia no mesmo lugar. O cabelo que era 1, vem 2 ou vem 3. Engrossa e multiplica pra caramba. Porém, minoxidil não é tratamento. Minoxidil não é tratamento de alopécia alguma. Ele é uma bengala. Ele vai ajudar a nutrir, a fortificar, a alongar um pouquinho, mas ninguém vai ser escravo do minoxidil. Não precisa usar a vida inteira. Era exatamente essa a minha pergunta. Faz sentido. Em média, quanto tempo a gente acaba usando o minoxidil? Eu costumo usar com os pacientes entre 1 ano e meio e faço o desmame lento, porque também não dá para tirar abruptamente, que faz esse shedding de novo. Tá. Então, a gente usa até fazer a tricoscopia e ver que aquele fiozinho que estava mais ou menos melhorou, ou aquele que estava sozinho já está acompanhado de 2 ou 3, tá tudo legal, a cor tá bonita, o aspecto tá viçoso, vamos começar a reduzir. E aí sim, a medicação que fica para sempre é a medicação que trata a causa. No caso da androgenética, o bloqueador hormonal. No eflúvio telógeno, por exemplo, a causa foi a doença. Cessou a doença. Repouso que precisava de nutriente, de mineral, não tem que tratar a vida inteira. Curou. Deixa eu te perguntar, tá falando do minoxidil. Isso vale tanto para o tópico quanto via oral? O minoxidil, vocês devem saber ou já ouviram falar, é uma medicação maravilhosa aí, tá? Me corrige se eu estiver errada. Em 1970, eu acho que ele era um vasodilatador maravilhoso usado para pressão alta.
Maravilhoso. A minha mãe teve um aneurisma de aorta em 2014 e a única medicação que baixava a pressão dela era o tal do minoxidil. Manipulávamos 30 miligramas dia. A minha mãe virou um macaquinho. Sim. Ela juntou a sobrancelha com o cabelo. Vocês não têm ideia? Ela cortou franjinha para esconder porque era horroroso. Então, esse Lonitem, essa medicação, foi retirada do mercado lá na época porque os efeitos colaterais eram muito maiores do que os efeitos benéficos para baixar a pressão. Tanto que hoje, para nós usarmos via oral, tem que manipular. Nenhuma indústria tem na farmácia para vender. Só que hoje nós usamos doses infinitamente menores, 1 miligrama, 0,5 miligrama já tem estudo dizendo que favorece o cabelo. E aí foram estudando e chegaram à conclusão que, antes de mais nada, o minoxidil pro folículo capilar, ele é um imunomodulador e anti-inflamatório. Lembra que eu falei que todas as alopécias são inflamatórias? Bingo! O minoxidil serve para todos, mas não trata nenhum. Então, ele vai desinflamar o que causou a inflamação, porém, ele não vai fazer com que cure. Não há cura. Feito isso, vamos usar via oral ou vamos para o tópico? Bibliografia, literatura, vamos com o que está na literatura que é seguro. O uso tópico, o minoxidil mais famoso que a gente tem importado dos Estados Unidos, sem falar marca comercial, ele veio para o mercado no formato de minoxidil base. Quando o minoxidil base entra em contato com a pele, precisa ter uma enzima chamada SULTA1 lá na pele, na derme, e que faça a conversão desse minoxidil base em minoxidil sulfato. Se ele não estiver nessa situação de sulfato, ele não entra na célula, não absorve. Então, estudou-se que a cada 10 pacientes, 3 têm essa enzima. Então, de 10 pacientes que estão usando, 3 vão ter uma ótima resposta. Os outros 7 estão passando álcool no cabelo. Daí, mulher, mancha cabelo que é tingido, troca de cor, tem cheiro ruim, mancha o travesseiro. Homem, não se fala. Os pacientes que são caprichosos e que levam a sério, tudo bem, eu não critico, usa. Se quiser um plus, usa. Aquele paciente que diz, viu, não passo nem um protetor solar. Vai passar 2 vezes por dia 12 jatinhos de minoxidil no cabelo? Não vai. Então, eu facilito e vamos pelo que a bibliografia traz. De 0,5 miligrama a 2,5 miligrama, eu tenho um efeito fantástico, porque tomo ele via oral, passa pelo fígado, SULTA1 no fígado, 95% das pessoas têm. Então, 10 que tomam, 9,5 vão ter efeito legal. Vai aquele minoxidil sulfato prontinho lá para a célula, absorção perfeita. 2, 3 meses começa resultado. Então, a minha opção do via oral é por esse motivo. E o resto dos pelos? Claro que aquele pelo, quando tu descontinuares o uso do minoxidil, em 6 meses o pelo vai cair, tá? Tudo bem, não é malefício. Tanto que não é uma droga nem teratogênica, tá? Se a mulher, por acaso, está tomando, engravidei, tô tomando e agora? Vai nascer um neném peludinho, só, ponto. 1, 2, 3 meses caem as penugинhas do lobinho e tá tudo certo. Claro que a gente evita, né? Mas se acontecer. Aí mora a expertise de associar um bloqueador de receptor. Então, usa o minoxidil, mas usa uma espiro junto, ou usa uma ciproterona, que vai bloquear o receptor de testo, que aí vai impedir, sim, pelos, pelo menos nas regiões mais clássicas que a gente não quer ter pelo, buço, enfim, né? Aí favorece. Mas no homem, eu não vou usar uma ciproterona ou uma espironolactona para poder usar o minoxidil D5, não faz sentido. Então, no homem, a gente sobe aos pouquinhos, são raros os pacientes que eu vou a 5 miligramas, tá? Mas 5 tem boa tolerância, não baixa a pressão. Quando eu fui no primeiro curso, estamos prescrevendo minoxidil. Eu liguei para o meu cardiologista, meu amigo, tem certeza, eu não vou desmaiar ninguém com isso, eu não vou baixar a pressão de todo mundo. Não, 5 miligramas é tranquilo. Mas eu já percebo que com 5 miligramas os homens começam com pelinhos nos ouvidos. Então, procuro não ousar tanto. Patrícia, pessoas que têm doenças autoimunes, né? Às vezes têm queda de cabelo, elas podem fazer uso dessas medicações? O minoxidil, tranquilo. Vai ajudar muito, ajudar pra caramba. Agora que tu falasse isso, olha que legal. Na semana passada teve o meeting de Barcelona e lá apresentaram estudos da dutasterida como imunomodulador. Então, a duta vai sair no próximo guideline como recomendação para doenças autoimunes. A foliculite decalvante, a frontal fibrosante, porque comprovaram que a duta não só faz o bloqueio do DHT, como ela diminui o efeito, ela faz um efeito imunomodulador no folículo. E a alimentação, Patrícia? Ajuda? A biotina, colágeno, essas gomas que às vezes a gente compra para unha, cabelo. Para tudo. Resolve a enganação. Vida. Mas uma alimentação equilibrada,
com vitaminas, minerais, uma boa quantidade de proteínas, Isso aí. né? Deve ajudar bastante para, pelo menos, não diminuir, né? Retardar um pouco essa perda precoce. Isso. Assim, ó, quando eu começo a conversar com o paciente, eu tô usando biotina, tô usando... Gente, peraí, qual que é a causa da queda? Primeiro, se é alopecia androgenética, não tem nada que ver. Agora, se a paciente veio de um COVID, de uma dengue, ela teve um eflúvio telógeno por um causador. O causador foi embora, mas ela ficou com prejuízo. Vamos rever. Eu faço todos os exames, eu não reponho nada sem ter exame. Então, o que a gente precisa para um cabelo legal? Uma dieta saudável, ponto. Tu come proteína, come fruta, come vegetal, beleza. Agora, vamos ver se o teu último desgaste, a tua última COVID, a tua última dengue não levou embora todo o teu zinco, não levou embora toda a tua vitamina B12. Aí sim, por exemplo, o exemplo do zinco que eu falei. O zinco, ele é um mineral importantíssimo para o envoltório celular. Se tá faltando zinco para o organismo, o que o organismo vai fazer? Tira lá do cabelo, que não serve para nada, bota aqui para mim que eu preciso me reconstituir. Então, depois de uma infecção, depois de um evento grave, aquele cabelo vai sofrer porque o organismo dá preferência para retirar onde não está usando e usar para o que precisa. Biotina. Nós, no Brasil, quase não temos deficiência de biotina. Quando que acontece a deficiência? Ou a pessoa nasce com a deficiência de formar biotina, que tem sinais clássicos disso, ou a paciente tem uma dieta rica em ovos crus. Eu não tenho, desculpa se vocês conhecem pessoas que só comem ovos crus, tá? Então, se não tem isso, não vai ter deficiência de biotina, gente. Chega de ficar tomando biotina para tudo. Não resolve. Os homens, né, estão procurando mais tratamentos estéticos. Tá tendo uma cobrança também pela sociedade, que antigamente cobrava muito da mulher, né? Que a mulher acabava se cuidando, a mulher que pintava o cabelo, a mulher que corria mais atrás da estética. E agora tá sendo legal, né? Porque isso levanta a autoestima dos homens, eles estão se cuidando, aí eles já começam a se alimentar melhor, eles já procuram uma academia, eles já têm uma relação melhor, às vezes, né? Com o parceiro, com o envelhecimento. Começa a se gostar e levanta tudo. É como se fosse uma teia, né? De autoestima, de se gostar. E com certeza vai levantar a vida sexual da pessoa, né? A pessoa se sentindo mais bonita, assim, ó, certo? 50, 58. Nós vamos fazer um transplante num paciente de 75 anos. O cara quer ter cabelo, ele tá na idade que tá se sentindo bem, ele tá viajando com a esposa, ele quer se olhar no espelho, nas fotos e se ver bonito. E a longevidade tá dando isso, né? As pessoas querem envelhecer, mas querem envelhecer bonitas. Todo mundo sabe que é importante envelhecer pra estar vivo, tu vai morrer. Mas tu quer envelhecer bacana, pelo menos te olhar no espelho e gostar do que tu tá vendo. Falar mais sobre o assunto, os homens terem mais esse cuidado com a saúde também, caiu por terra um pouco esse preconceito, né? Inclusive eu vi esses dias no próprio Instagram mesmo, saiu uma matéria que apareceu a necessaire de um ator, não sei se vocês viram isso, uma necessaire de um ator, um galã da vez, assim. E na necessaire tinha base, tinha um corretivo pra olheira, pra ele usar à noite. E antigamente, se isso fosse visto, ele ia ser bombardeado. E hoje, ainda bem que os homens estão encarando de uma forma um pouco mais natural isso. Eu trabalho com estética, tem 10 anos que eu me dedico exclusivamente à estética, tá? E no início nós tínhamos um sentimento assim de não deixar o paciente constrangido quando o homem marcava, a gente evitava de deixar os horários muito poluídos com mulheres para não ter, né? Hoje eles não estão nem aí, eles vêm, trazem, muitas vezes ele marca primeiro e marca para a mulher depois. Não, eu falei que ela tem que fazer botox, ela não me ouviu. Então assim, se foi por terra essa história de preconceito. Eu fiz minha residência, vai fazer agora alguns anos, não vou dizer quantos. E um chefe meu fez transplante capilar durante a residência. Na surdina. Sim, o comum na surdina. Era não falar para ninguém. Eu fiz cirurgia geral, né? Então a gente vivia de touca, até mesmo fora do bloco, porque era rápido de sair. E aí a gente começou a perceber que aquele colega, aquele chefe, não tirava mais a touca. E aí ele chegava para trabalhar de boné. Nunca na vida usou um boné. Então, gente, eu não faz tanto tempo assim que eu fiz a minha residência, né? Mas é uma coisa que nós estamos falando de 5, 6 anos que tinha... Que hoje, tu comentaste e a gente vê na rua, tava um colega sentado, todo marcadinho ali, tranquilo, tomando seu café, e ninguém mais olha atravessado, ninguém mais quer saber o que tá acontecendo. Pelo contrário, o cara que tá preocupado com o cabelo já olha pra ele e diz,
onde tu fez? Me passa Exatamente. o contato. E aí, como é que tá sendo? Eu tenho um paciente de Passo Fundo que ele disse, não, esses dias no mercado tu não tem ideia da ousadia. O cara parou e me pediu quanto eu paguei, sabe, assim, ó, sem intimidade nenhuma, chega e te pergunta, porque é visível que tu tá logo no pós-operatório, realmente fica visível que tu tá com aquele contorno da linha anterior. E aí ele, mas eu nunca vi o cara, não me conhece, pediu onde eu fiz, quanto eu paguei. Então, ninguém mais tem vergonha de falar sobre o assunto. Então, acho que agora tá na hora da gente falar o que a gente prometeu desde o início, né? Vamos começar a falar sobre transplante capilar. Vamos lá, que eu adoro. Amo, é a cirurgia que eu mais gosto de fazer. Então, como uma boa cirurgiã, correlacionando, como tu bem falaste, é uma doença crônica, normalmente inflamatória, que não tem cura. Isso aí. Então, ela exige um tratamento, assim como as varizes. E eu gosto muito de explicar isso para minhas pacientes também. Não é numa consulta que a gente vai fazer, eu vou te passar uma medicação, talvez eu vou te passar um procedimento cirúrgico e nós vamos resolver o teu problema. Não é um cura. casamento. Não tem cura. Não tem cura. Então, é um casamento entre o cirurgião vascular e esse paciente vascular. E eu creio que, da mesma forma, deva acontecer com vocês também, né? Então, acho que pra gente começar, acho que por definição, né, Patrícia? Acho que definir, até muitas vezes a gente fala de implante, outras pessoas falam de transplante, acho que dá pra começar por aí. E depois tu explicar também pra nós a diferença ali do transplante, da extração da unidade folicular, falar um pouquinho mais aprofundado. Então, assim, ó, toda vez que a gente usa o termo implante, é quando é uma coisa de fora do organismo que vai ser implantada no organismo. Por exemplo, prótese de silicone, é um implante de prótese, o dente, implanta um dente. Quando a gente vai falar do próprio organismo, eu tiro de um lugar para colocar em outro. Então, vai transplantar um coração. Pega do coração de um e transplanta no outro. Então, o transplante capilar. Tira as unidadezinhas da área doadora. Por que tira da área doadora? Deus quis, Deus fez assim. Essa área de trás é uma área que não tem sensibilidade aos receptores de DHT, como nós falávamos antes, né? Então, não fui eu que escolhi, nos fizeram assim. Todos são assim. É alopecia androgenética, a clínica fecha. Só fica aquele halo do anjinho, do Santo Antônio. Do Santo Antônio, né? Tá? Então, fica o Santo Antônio e aqueles folículos não têm receptor. Pode acontecer o que for, eles não vão cair por atrofia hormonal. Então, dessa área aí, se tiram as unidades. Antigamente, não vou dizer que é melhor nem pior, mas antigamente só se fazia o FUT. O que era o FUT? Colocava o paciente de barriguinha para baixo e extraía um pedaço. Uma tira? Do couro cabeludo, uma tira, uma elipsezinha do couro cabeludo. Fazia rafia, pontos, aquilo ficava repuxando, porque ia até a aponeurose e o paciente saía duro, disse que não mexia a cabeça por 15 dias, era horrível. Eu já ganhava um lifting. Ganhava um lifting. Eu ia falar. Uma cicatriz de facão para sempre na cabeça, porque se tu cortares o cabelo mais curto, aparece, não tem como esconder. E de lá ia para o microscópio e as auxiliares picavam aquele cabelinho em unidades foliculares. Quando a gente pica, às vezes tem uma unidade tão próxima da outra, que se tu picar diferente, tu perde. O que acontecia? Deixava um grupinho um pouquinho maior. Na hora de transplantar aquilo, de botar na parte da frente, acabavam que viravam enxertos de tufos. Ficava aquela coisa horrorosa que todo mundo falava, ai, mas antigamente era muito feio, ficava uma plantação de cebola. Primeiro erro, tufos, eram muito volumosos. Então, juntavam grupinhos de 4, 5, 6 cabelinhos. A gente enxergava, né? Enxergava. E por que enxergava afundadinho? Eles colocavam a pele para dentro da pele. Então, criava um cisto epidérmico, dava uma inflamadinha, apertava. Não se sabia tanto quanto se sabe hoje. Bem nessa regiãozinha perto da pele estão as stem cells, que são as células tronco. Eu preciso deixar as células tronco no nível da derme e a derme nova fora da derme. Por isso que quando às vezes eu boto nos stories dos pacientes, ai, que nojo, não bota, parece miíase, parece larvinha. Precisa deixar aqueles pontinhos branquinhos para fora da derme. Aquilo seca, essa derme antiga cai, o pelo em si, ele só serve como uma condução, né? Como se eu tivesse tirado a arvorezinha. A raiz é o folículo e eu planto no lugar novo. A raiz fica, a arvorezinha vai largar o frutinho, o pelinho no próximo mês e inicia um ciclo novo, tudo de novo. Tá? Então, nessa técnica nova, que é o FUE, que não é nova, tá? Em 1930, os japoneses fizeram as primeiras cirurgias de FUE. Com punches enormes, né? Com furinhos enormes, aí não deu certo. Depois evoluíram para o FUT e hoje em dia nós voltamos na história para fazer a tecnologia funcionar de novo, né? E esse folículo não perde. Esse folículo, quando é tirado do cabelo, 98% pega. Desde que o paciente mantenha higiene, mantenha irrigação, tem coisas importantes. Não pode bater, não pode água, chuveiro direto com pressão nos primeiros 10 dias, arranca o cabelo.
Mas aquele cabelo que foi cuidado, foi plantado, bem colocadinho, 98% pega. Daí, o FUE abriu a possibilidade de nós tirarmos cabelos de outras regiões que não a do couro cabeludo. Por exemplo, um senhorzinho que está lá com uma área doadora já bem limitada, ficou só a tirinha do Santo Antoninho, mas tem um montão de barba. E normalmente os pacientes me dizem, tudo que falta aqui sobra no corpo. Por quê? Provavelmente, esse paciente, voltando lá no início da gravação do podcast, aquele paciente possivelmente é um paciente que tenha muito gene que tenha a ver com o receptor de hormônio. Então, a testo livre dele, sim, deve ter sido alta a vida inteira, fabricou um montão de DHT e é peludo no corpo. Posso tirar do peito, posso tirar das costas. Quando eu vou baixando a região onde eu vou tirando, vai pegando menos. A gente sabe que a enxertia, por exemplo, de corpo, eu tiro 100 cabelos, desses 100 vão pegar só 80. Então, é 80%. Baixa muito a qualidade, tá? Mas dá para fazer. Numa falta de cabelo é uma alternativa. Tá. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, eu pego a área doadora, que é essa aqui atrás da cabeça. Isso. Tá. Que não tem receptor. Que não tem sensibilidade ao receptor. Tá. O receptor tem, mas não tem sensibilidade. Mas ele não vai funcionar ali. A testosterona que ela não vai. Isso aí. Aí eu pego aqueles folículos e boto aqui. Isso aí. Que onde eu tenho mais receptor funcionante. Isso. Aí misturo ali. Só o que vai acontecer? Esses que eu transplantei não Eles cairão seguem, mais. Não cairão mais. Eles seguem com a genética deles. Só Eles que são eu ainda tenho saudáveis. cabelo aqui com receptor. Então, Isso. eles tendem a cair ao longo do tempo. Então, como é que funciona isso? Tu vai fazer um transplante hoje, muito provavelmente daqui a um tempo. Ai, a minha meta é não transplantar a segunda vez. Porque daí vai cair os que têm os receptores, a os minha outros vão meta- ficar. Sim, Um vai isso, tapar o mas- buraco do outro, né? Mas não posso pensar assim. Porque eu brinco com o paciente assim, tá, tu nasceu com 150 mil folículos, que é em média o que a gente nasce. Tu perdesse lá os teus 50, 60 mil. Aí eu vou e boto 4, 5 mil. Se tu perder mais, eu não tenho mais de onde tirar. É finita, é uma área finita, né? Eu não posso ficar apelando um santo para vestir outro, eu brinco assim. Então, precisa do paciente entender que a doença é crônica. Tu ainda tens cabelo? Vamos primeiro salvar os que tu tens. É uma doença crônica evolutiva. Se eu só transplantar e tu não tratar nada, anota na tua agenda, daqui 10 anos tu vens com os meus lindos e para trás sem cabelo. E aí a minha conversa é muito séria, por quê? Pensa um paciente de 20, 25 anos, que eu já transplanto nessa idade. Tem paciente com metade da cabeça sem cabelo, com 23, 25 anos. Eu transplanto um topete lindo. Aí, aos 35, ele só tem o topete e não tem o resto. Isso fica ridículo, né? Esteticamente, é melhor que não se faça nada, que vai passar mais despercebido, do que fazer só um topete e não tratar. Então, o meu combinado com os pacientes, até tem pacientes que às vezes as mães dizem, ó, vamos testar. Primeiro tu vê se tu vai tratar mesmo, aí se tu tratar, a gente vem transplantar. E é uma alternativa, realmente. Tu tem que orientar aquele paciente que vai ter que tratar a vida inteira. Tratou? Aí vale a pena investir, vamos fazer o certinho. Teoricamente, seria um transplante e correto o segmento de um tratamento clínico. Paty, não vou tomar em hipótese alguma remédio. Tá, vamos para as outras alternativas que temos. Se tomar mesmo, não vou te convencer que não vai ter efeito colateral, no mínimo, injetar, ou eu sei que agulha, todo mundo foge, os meninos odeiam agulha, então essa história de intradermoterapia caiu por terra. Vamos ao laser. O laser hoje, o laser de túlium, que é um não ablativo, é um não cortante, ele me oferece uma energia térmica capaz de fazer micropertuito, então perfura a pele, não sai sangue, e eu coloco a medicação, minoxidil, dutasterida, fator de crescimento, vitamina, nesses micropertuitos, que são os micropertuitos de 4, 5, 8 milímetros que chegam no folículo. Mas... É quase um microagulhamento. É, um microagulhamento sem agulha, isso aí. Só que não dói, né? E ainda o calor faz o efeito de rejuvenescimento do folículo. Então, diminui a inflamação, faz imunomodulação. Quem tem foliculite, diminui foliculite, ele é fantástico, tá? Só tem o laser de túlium, é aprovado para uso no cabelo, e o laser 1064, agora do Fotona, também é aprovado, tá? Os outros lasers cortantes a gente não pode usar, tá? Lasers tipo erbium, tipo CO2, esses causam lesão, cortam o cabelo, não oferece benefício nenhum. Mas esses lasers não ablativos são perfeitos. Faz um bioestímulo ali na região. Oferece qualidade. Se fosse fazer o laser sozinho, já teria qualidade. O laser associado à medicação, então, é fantástico. Naqueles pacientes que batem o pé e não querem de jeito nenhum mais nada, é o laser que salva. E aí, as novidades que os coreanos super estão à nossa frente. Eles estudaram lá os exossomos, os PDRNs, tudo aquilo. Nós não podemos injetar dentro da célula e é exclusivamente pelo acesso do laser que a gente coloca.
O exossomo vendido hoje em potinho que a gente usa é exossomo de planta, de flores, de rosas. Então, eles tiraram informações genéticas saudáveis daquela planta, conseguiram colocar em frasquinhos, em pó, a gente dilui em soro fisiológico e coloca em cima do couro cabeludo depois de estar micro perfurado, tá? Veio o PDRN, pegaram então células de ovas de salmão, se eu falar que é espermatozoide, os meninos não vão querer. Então, ovas de salmão, tiraram células tronco, misturaram com niacinamida e virou o PDRN, que está famosíssimo. Famoso. Tá? Aquele líquidozinho de ácido hialurônico nos proporciona? Ele fixa o minoxidil e a duta no folículo por até 28 dias. Então, isso está comprovado. O paciente não precisa ir toda semana fazer o laser, não precisa toda semana colocar a medicação. Que, na verdade, o ácido hialurônico que segura a medicação ali, né? Até ele ser reabsorvido. Então, fica 28 dias tratado. Acho que voltando um pouquinho lá pro transplante, pro procedimento em si, uma das coisas que todo mundo tem medo de dor, né? Todo mundo tem medo do desconforto e do que é novo. Então, eu gostaria que tu contasse para nós como é que funciona passo a passo. Então, eu decidi que eu vou fazer o transplante capilar. E aí, eu vou lá no dia para fazer. Como é que vai ser esse pós-operatório? Como é que vai funcionar a dor? Quais são os cuidados? A partir de quantos dias eu vou começar a ter uma visualização que, tipo, pegou, né? A gente escuta muito falar assim, pegou, né? Pegou. O transplante, a começar que a cirurgia não dói, tá? Quando nós começamos, nós fazíamos as cirurgias no hospital com sedação endovenosa contínua. Gente, era terrível. Pós-operatório, o paciente com propofol o dia inteiro. Pós-operatório era péssimo. O paciente tinha náusea, dor de cabeça, intoxicava o paciente, não era legal. Nós fomos reduzindo. Veio a pandemia, aí a pandemia nos afastou, ninguém queria internar, ninguém queria saber de hospital. Nós fizemos, então, um centro cirúrgico ambulatorial, nós fazíamos essa cirurgia no centro cirúrgico do consultório. Sedação, uma sedação via oral leve. Eu brinco com o paciente, o mesmo remedinho que tu toma em casa para dormir, a gente pode tomar de manhã para fazer cirurgia. Aí o paciente fica relaxadinho, dorme, relaxa. A anestesia, tem muita gente que acha que é uma agulhada em cada pontinho. Não. Para isso que a gente estuda, para isso que faz residência, né? Tem anatomia, gente, ainda existe. Vai lá no nervinho, bloqueia a entrada do nervo. Só são 2 nervinhos aqui atrás, então são 2 agulhadinhas, bloqueia o couro cabeludo inteiro. Para transplantar na frente é a mesma coisa, bloqueia o nervo, amortece todo o couro cabeludo. Aquela anestesia a gente já usa própria para durar mais de 24 horas, então aquele nervinho fica super bloqueado, não vai ter dor. A maioria dos pacientes me diz que nem dipirona toma, tá? O que realmente costuma incomodar os pacientes é a coceira. Por quê? Pensa, 4, 5 mil furinhos atrás da cabeça. É uma cicatriz concêntrica, vai começar a repuxar a pele para todos os lados. Então, começa a dar uma comichadinha. A dipirona serve, inclusive, para isso, para passar coceira. E é 1 ou 2 dias. Caíram as casquinhas atrás, vida normal. O paciente deita com travesseiro normal, não precisa dormir sentado, não tem limitação de virar o pescoço, pode virar para o lado que quiser. Dor realmente não é um problema, tá? Saiu da cirurgia, tem líquido injetado no couro cabeludo. Como ele não sente dor, se o paciente quiser ficar perambulando, ficar no celular ou lendo, o líquido que está no couro cabeludo vai descer por hidrostática, vai inchar os olhinhos. É a complicação mais comum, que os pacientes mais reclamam. Mas aí me programei para trabalhar na segunda e eu estava inchado. Se tivesse feito repouso, mais reclinadinho, hidrostática teria levado o líquido para trás. Então, dor não tem, coceira tem como tratar e repouso. 3 dias eu brinco de princeso. As mulheres me odeiam, que eu digo que não podem nem levar o prato na pia, tá? É princeso mesmo, tem que ficar... E tempo para começar a ver. No 4º dia, tu vai ver um montão de cabelinho achando que tá abafando. Nos 10 dias, aquele cabelinho cresceu, porque tem uns 4 milímetros o enxerto. Ele vai sair todinho. Fica lindo, o paciente fica apaixonado. Dos 15 aos 30 dias é o sonho do paciente, todo cabeludo. Com 30 dias começa a cair tudo. Eu brinco que é o mês da depressão. Tu pagou, comprou, chegou em casa e você foi, perdeu tudo. Daí tu não marca retorno para 30 dias, né? Marco, porque eu tenho que abraçar, chorar junto, dizer que tá tudo certo, e é isso aí. Aí, nesse primeiro mês, é importantíssimo as foliculites. Tem paciente que faz muita inflamação, então eu preciso tratar, ver nesses 30 dias aí. Como a gente já começa o laser nesses 30 dias, o cabelo do paciente já cresceu 1 centímetro, já tá dando para disfarçar. No 2º, no 3º mês, começam a brotar os filhotinhos. E daí para diante, só alegria. 5º, 6º mês, o paciente já tem cabelo. Com 12 meses, dizemos que tem 90% do resultado. Então é isso. Mais alguma dúvida, meninas?
Tem várias, né? Mas não dá para gastar tudo num episódio só, né? Acho que foi muito bom. Acho que o papo foi leve, né? E a gente conseguiu tirar várias dúvidas. Eu tirei várias dúvidas. Quero agradecer, Patrícia, a disponibilidade. Quero saber se tu tem mais alguma coisa para contribuir conosco. Eu tenho uma novidade super, mega, ultra legal que nós falamos da regenerativa antes e não tocamos, voltamos no assunto, tá? Nos conta, então. O PRP que nós começamos a falar e paramos, tá? O PRP, plasma rico em plaqueta, é mais velho que o mundo, tá? Na Europa usam isso para rejuvenescimento, o dentista usa para osso, né? Na face também, para PRF. É usado há muito tempo. O que acontece no Brasil? No Brasil, o CFM não regulariza e não reconhece o uso. Por quê? Como o PRP, a gente tira o sangue, filtra e usa só a plaqueta, o efeito não vai ser igual em mim, porque eu tenho mais zinco, eu tenho mais vitamina D, tu tem mais biotina, tu tem mais vitamina B12, um não vai ser igual ao outro. Talvez um paciente desnutrido, um paciente ruimzinho, um paciente doente, vai fazer um PRP e não vai ter resultado nenhum. Então, o CFM não tem como regularizar isso, tá? Lá na clínica, nós temos enfermeira, a enfermeira é apta a fazer, então a enfermeira acaba fazendo. Eu não vendo PRP ao paciente, mas sim aquele paciente que está otimizado, está tratando, usou as vitaminas, repouso o que precisava. Lá pelo 4º ou 5º mês, quando a gente faz uma sessão de PRP, voa assim, ó, parece que é adubo, né? A gente brinca, vamos adubar o cabelo hoje. E aí, qual é a novidade? Que já está no Brasil, já chegou no Brasil no ano passado, o Regenera, e agora veio o Microlizer. O Microlizer vai democratizar muito o uso da medicina regenerativa. Ele é um filtro que nós vamos pegar biópsias de cabelo saudável, então da área que não tem doença. A gente microniza nesse filtro com o PRP ou só com soro fisiológico, vai depender de cada uso, e reinjetar na área doente. Então, o que nós estaremos levando? Lembra que eu falei que as stem cells têm célula-tronco ali pertinho da pele? A gente vai estar levando célula-tronco, célula pluripotente pura para o cabelo doente. E um exossomo que, na verdade, vai ser um endoexossomo, né? Então, a mochilinha do cabelo bom vai chegar lá e vai dizer, trabalha certo, que eu vou te ensinar como é que é. Então, isso vem para melhorar muito. E vai baixar o custo, né? Isso, aí que tá. O valor que o Regenera era um absurdo, que a gente não podia oferecer, porque era mais do que uma cirurgia. O Microlizer vai vir para realmente conseguir dar acesso para o paciente, né? O SVF que nós falamos da gordura também, o microcube, o lipocube já está no Brasil, só ele é um pouquinho mais chato, porque aí vai ter que fazer uma mini lipo, aí o paciente, né, vai ter que ter um investimento maior nisso, um cuidado maior, mas o de cabelo, eu acredito que o Microlizer vem para nos ajudar muito. Tá? Que Inclusive, legal, quero fazer em mim, porque eu tenho alopecia androgenética, tá? Então, existe em mulher, não é o fim do mundo, a gente não vai ficar careca, é só tratar, saber certinho que dá tudo certo. Perfeito. Obrigada, gurias, adorei o convite. Nossa, Parabéns pela iniciativa criativa. Realmente, vocês estão de parabéns. Então tá, muito obrigada. Pelo convite. Então, gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tirem mais dúvidas ali nas nossas mídias, tanto no Instagram, no Face, no Spotify, no YouTube. Pode perguntar ali, a gente vai colocar mais alguns stories aqui junto com a Patrícia. Agradeço nossos apoiadores, então a Action Day, Casa Simone Todeschini e o Cicobi. Muito obrigada pela parceria e até a próxima. Até mais, gente. Obrigada, até mais.